Algo que eu adoro em The House, mas que infelizmente não teve tanto destaque assim por causa do cancelamento da série, são os palismãs. Um resumo rápido, eles são basicamente uns bichinhos feitos de madeira de palistron, uma madeira mágica de bolinhaio, que criam vida ao se conectarem com seus tutores. Eles possuem magia própria e vemos isso quando Luz, uma humana sem magia, consegue executar feitiços bem poderosos com seu palismã. Mas uma dúvida que infelizmente ficou em aberto com o final da série é qual a origem dos palismãs, mais especificamente sobre a madeira de palistron. Claro, não é a maior dúvida da fandom, como os arquivistas ou como o Belus é canonicamente sei lá o que tio-avô da Ida, uma vez que ela é descendente direta do seu irmão, mas é algo que vale um vídeo sobre. Então depois de muita pesquisa eu trouxe algumas teorias minhas e da gringa aqui pra vocês, mas chega de enrolação. Oi, eu sou o Kalel e dou as boas-vindas a todo mundo a mais um vídeo aqui no canal. Essa foi a primeira teoria que eu pensei assim que eu tive a ideia pra esse vídeo. Já foi confirmado na série que os palismãs são magia selvagem, assim como os glifos. E os glifos são literalmente a magia dos titãs. Então é lógico de se pensar que a origem da magia dos palismãs é o próprio titã. Mas no final da série, o espírito do titã vai embora e ele finalmente morre, porque sim, ele estava tecnicamente vivo a série inteira, mesmo estando literalmente em decomposição, levando em conta que o coração dele ainda batia. Quando ele morre, os glifos param de funcionar, já que eles eram magia dele. Então, os palismãs, ou melhor, as árvores de palistron também morreriam? Já sabíamos que elas estavam em extinção, mas agora sem o titã para gerar novas, a produção de palismã seria encerrada de vez? Bem, não exatamente. Pensem comigo, King é filho do titã e ele dependeu do seu pai apenas para sua criação, porque é assim que alguém nasce. Mas depois ele cresce, se desenvolve e tem sua própria magia. Até vemos que no fim da série essa magia tá crescendo, mesmo sem o titã ali. E os palismãs, ou melhor, as árvores de palistron são a mesma coisa. Elas dependeram do titã para serem criadas, mas depois de tanto tempo, provavelmente desenvolveram magia própria por, tal como King, serem formas de vida. A magia delas surgiu do titã, como King e os glifos, mas a magia delas não depende do titã, como os glifos, uma vez que os glifos são apenas uma linguagem, enquanto as árvores, como King, são formas de vida que se desenvolveram e não foram afetadas pela morte do titã no fim da série. Não temos muitas informações sobre o processo de criação de um palismã, apenas 3 etapas. Entalhar, passar um tipo de cera ou substância e esperar secar para finalmente se conectar com o palismã e fazer ele despertar. E essa última parte é interessante, já que mesmo o titã tendo criado vida, mesmo que sem querer, já que todas as formas de vida de Boiling Isles nasceram dos restos mortais do titã, ele em si não criou os espíritos dos palismãs, e se cria é em um estado adormecido ou muito primitivo, que só é despertado pela magia dos tutores. Mas Luz despertou o palismã dela mesmo sem magia, então para criar um pet mágico você basicamente não precisa de magia, quer dizer, pelo menos não que saibamos até o momento, só precisa do ingrediente principal, madeira de palistron. E é aqui que saímos da área fantasiosa e entramos na área da psicologia, o imprint. Na etologia, imprint é um processo de aprendizado rápido e quase irreversível que ocorre em uma janela crítica logo após o nascimento ou eclosão. Durante essa fase, o filhote estabelece um vínculo de identificação com o primeiro ser móvel ou estímulo que percebe. Só que no caso dos palismãs, esse imprint aconteceria de forma ligeiramente diferente. Como eles são de madeira mágica, essa conexão é feita de forma, bem, mágica, mas não a partir da magia dos seus tutores, e sim da própria magia, que serviria de ponte para essa conexão entre bruxo, ou humano, e palismã, para entender seu lugar na vida do tutor de acordo com os sonhos e objetivos dele, e só então o espírito do palismã se desenvolve e ele cria vida. Agora algo que não é uma dúvida muito grande, mas que coloca a gente pra pensar quando é mencionado: palismãs comem? Como eles vivem? Onde vivem? Como se alimentam? Tudo isso e muito mais hoje no... Ai, desculpa. Mas é sério, os palismãs são formas de vida e obviamente precisam recarregar as energias de alguma forma. Só que a gente nunca viu eles fazendo isso. Quer dizer, pelo menos eu não lembro deles fazendo isso, o que não é surpresa. Tipo, por mais que eles sejam animais mágicos, eles ainda são feitos de madeira, mesmo em sua forma animada, ou seja, possivelmente por dentro deles tem apenas madeira mágica, sem órgãos nem nada. Já que não faria muito sentido o escultor fazer órgãos internos. Mas então, como eles recarregam a força vital deles? Já que, como vimos, magia é basicamente outra forma de vitalidade dos bruxos. E quanto mais eles usam, mais cansados eles ficam. Então de onde é que eles tiram essa energia? Fotossíntese? É até que uma boa ideia, já que eles são feitos de árvores, sabe? Tipo, a origem deles é vegetal. Mesmo a esmagadora maioria da fotossíntese seja feita nas folhas, ainda tem algumas espécies de árvores que conseguem fazer fotossíntese através do tronco. Além de que o palistron é uma árvore mágica, então a magia deles possivelmente já daria um jeito de transformar a luz em alimento ou algo do gênero. Mas eu não consegui pensar em nenhuma outra teoria de como eles iriam recarregar suas
fazer energias. Mas é isso, os produtores da série possivelmente nem pensaram em respostas para todas as perguntas que eu levantei nesse vídeo. Então cabe ao fandom criar mais teorias para responder elas, e isso inclui vocês. Me contem aqui nos comentários quais outras dúvidas vocês têm sobre os talismãs e suas teorias sobre eles também. Curtam e compartilhem o vídeo porque isso é muito importante para mim. Muito obrigado por me ouvir, mas por hoje eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.